Vídeo sobre o ego para a evolução descomplicada. Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar a respeito do ego. Você já se questionou sobre o que é o ego? E você sabia que você tem ego? Mesmo que ele seja pequeno ou imperceptível, mas a grande maioria de nós ainda tem ego e muitos, inclusive, não têm consciência do quão egoísta estão sendo. O ego, ele pode ser considerado como o nosso falso eu. Assim como nós temos um eu verdadeiro ou um eu superior, também temos o nosso falso eu, o qual chamamos de ego. O ego, ele é criado pela mente e, de certa forma, é muito comum não percebermos ele existindo, ele atuando. Assim como também é muito comum a maioria de nós, seres humanos, viver e até existir inconscientes de quem se é, do que faz, enfim. O ego, em certa medida, ele serve como uma defesa para a nossa sobrevivência na condição em que vivemos aqui nesse mundo, nessa dimensão. E ele está identificado, por exemplo, com as ideias que nós temos, com os nossos conhecimentos, com as nossas referências, com as nossas ações, as nossas experiências. Assim podemos estar muito inconscientes e apegados a essas coisas. Então, por isso, muitas vezes, uma pessoa ela se refere a si como se fosse as suas ideias, como se fosse as coisas que tem, ou algum objeto, algum bem, alguma posição social, a sua profissão, o seu status, mas ela não é, de fato, isso no qual ela está se resumindo. E quando essas coisas elas são questionadas ou muitas vezes ameaçadas, né, a pessoa ela pode se sentir afetada por isso, se sentir atingida. Por exemplo, se você está discutindo com uma pessoa que é inflexível e você contraria as ideias absolutas dela, essa pessoa ela pode se irritar com você, né? Ela pode se incomodar, porque as ideias que ela tem é como se fossem parte dela, como se fosse um pedaço dela, representando ela. Então, por isso, o fato de você não concordar com ela, ela pode levar toda a discussão para o lado pessoal, como se fosse uma agressão, como se fosse uma afronta à pessoa dela, pela identificação que ela tem com essas ideias. Então, durante o nosso desenvolvimento, é muito comum nos confundirmos com o ego, como se fosse uma identidade nossa. Mas ele, o ego, é uma espécie de máscara, ele é uma defesa, ele é uma imagem ilusória da qual nos revestimos e passamos essa imagem aos outros, como se fosse a nossa verdadeira imagem. Porém, ela é falsa, é apenas um papel do qual interpretamos para chamar a atenção dos outros para nós mesmos. E com isso a gente vai estar iludindo os outros. E também, no final das contas, estamos nos iludindo, porque nós estamos nos perdendo nessa identificação. Quando a gente começa a acreditar que a verdade, por exemplo, é o ator, que é o papel que estamos interpretando. E assim vamos relegando o nosso verdadeiro eu para o inconsciente. Aqueles egos mais comuns, o exemplo mais clássico e o mais conhecido, são daquelas pessoas que se inflam, gostam de aumentar, gostam de aparecer, né? Pessoas que se comportam de modo a se sentirem superiores, melhores que outras, mais evoluídas, ou porque estão numa posição, muitas vezes, que lhe dá status, e por isso se acham melhores, como se fossem mais, ou se fossem melhores do que os outros. Esse é o ego mais conhecido, é o exemplo mais conhecido de ego. Assim como há aquelas pessoas que também se diminuem, que se rebaixam, que sentem-se como coitadas, como vítimas, como incapazes. Elas também estão expressando um ego. Então, em ambos os casos, essas pessoas elas pretendem chamar a atenção para si, para a imagem que elas estão criando, que não é o verdadeiro eu delas.
só uma imagem. E por que que o ego seria considerado um falso eu nesses casos? Porque as pessoas não são o seu ego. Elas não são superiores nem inferiores. Porque elas estão se iludindo, elas estão inconscientes. Outro exemplo, ou exemplos clássicos, por exemplo, é quando uma pessoa identificada com seu ego, né, isso é muito comum em cidades pequenas, é quando ela compra, por exemplo, um carro novo e sai a desfilar, se exibir, ou posta isso nas redes sociais, como se o carro ou o valor do bem estivesse associado à pessoa que ela é. Ou quando uma pessoa está em algum cargo de chefia e se sente superior aos seus subordinados, inclusive muitas vezes tendo atitudes de abuso de poder, é ego. Há também aqueles casos de pessoas que passam por alguma situação difícil na vida, né, e ela se utiliza daquela situação para se parecer como vítima perante os outros, assim chamando a atenção, né, para si, para que os outros tenham pena dela, se comovam com ela, e sendo assim ela vai ter atenção para aquilo que ela criou, para aquela imagem. Então o ego, por outro lado, ele faz parte de uma condição aqui deste mundo, né, desta dimensão, porque ele serve para nós evoluirmos. E é fundamental entendermos essa questão do ego em nós, né? Quando estamos vibrando nele, prestar muita atenção quando a gente está atuando, quando estamos identificados com ele. Para quê? Para a gente poder ir se trabalhando, né? Para se tornar cada vez mais autêntico, cada vez mais verdadeiro, mais leve, mais livre, sem o peso do ego. Mas para isso a gente precisa reconhecer que ele está existindo em nós. Porque quando você precisa satisfazer as exigências do ego, tendo que provar algo, mostrar o quanto é bom em alguma coisa, o quanto tem de posses, o quanto é bonito, o quanto é bonita, mas tudo isso nos coloca, vamos dizer assim, ou vai colocando a gente dentro de uma prisão, pois a gente se torna prisioneiro e refém desse ego. Manter o ego ou existir o tempo todo no ego é um impedimento para a nossa evolução, para que nós possamos estar em paz e em equilíbrio. Então, você começa a fazer mudanças e a evoluir quando começa a prestar atenção ao seu ego, às ações e sentimentos do seu dia a dia. E comece a se questionar se aquilo que você está escolhendo você quer manter ou eliminar de sua vida. Se for leve, tudo bem. Se for pesado, aí não está sendo legal, não está sendo bom. Existem diversos recursos em nossa sociedade para reconhecermos e tratarmos o nosso ego. As mais comuns são a autoobservação, a meditação, psicoterapias e as terapias energéticas e espirituais. Sendo que o mais importante nesse processo, como eu já falei antes, é reconhecermos o ego e decidirmos evoluir. Meu nome é Jonas Felipe Machado, eu sou psicólogo e artista plástico e estou trabalhando para a sua evolução descomplicada. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, se inscreva em meu canal, ative as notificações e também me siga no Facebook e Instagram. Gratidão!